Meus irmãos e irmãs, por gentileza, abram aí as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 14. Nós vamos procurar ser bastante breve e objetivo na mensagem de hoje, para que a gente seja ministrado pela palavra do Senhor e logo mais possamos juntos celebrarmos esta ordem de Jesus para as nossas vidas, de juntos partirmos o pão, né? Esta é uma história bastante conhecida, meus irmãos. Eu já peço perdão, estou meio fanhoso, se os irmãos perceberam, né? A gente está com uma gripe forte aí, inclusive com tosse, mas o Senhor vai dando graça e vitória. Nós temos aqui uma passagem um tanto quanto conhecida. Nós vemos o povo de Israel estar saindo do Egito, indo em direção na verdade, aqui nesse primeiro momento, indo em direção ao Monte Sinai, o local onde Deus escolheu para trazer os mandamentos ao seu povo, mas o destino final que Deus tinha traçado para Israel era que o povo chegasse até a terra de Canaã, uma terra prometida que Deus havia feito esta promessa, inclusive desde Abraão, que por muito tempo peregrinou por aquelas terras. E conhecemos a história quando José vendido pelos seus irmãos e é levado cativo para o Egito. Ele assume ali o vice-reinado, ele fica como um vice-rei, juntamente com o faraó, e aí morre aquele faraó e o povo de Israel vai ficando, ficou 430 anos cativo e preso, depois que subiu ao trono um faraó que não se lembrava mais de José, e se esqueceu de tudo que José havia feito, de tudo quanto o Deus de José havia feito para prosperar e abençoar o Egito, e aí com isso fez com que o povo de Israel permanecesse cativo. E é nada menos do que isso que acontece no mundo. Às vezes a gente vai ficando, se acostumando, quando nós menos esperamos, o faraó nos toma e nos escraviza e a gente não consegue mais sair. E assim foi o povo de Israel, mas Deus teve misericórdia, teve graça e promoveu uma ação milagrosa. Deus tirou, como diz a própria palavra, tirou o seu povo com mão forte e poderosa. Deus tirou o seu povo do cativeiro do Egito. E aqui nós estamos chegando no momento em que o povo de Israel está começando a sua jornada de libertação. Ele acabou de sair, houve as 10 pragas, a última delas foi a praga da morte dos primogênitos, em que os filhos de Israel foram todos poupados por conta do sangue que foi posto, sangue do cordeiro que foi posto na porta e nos umbrais das casas dos israelitas, e o anjo da morte passou por cima e encobriu e não alcançou a casa dos israelitas, do povo de Deus, e assim foi a última praga, e Faraó então finalmente deixou o povo de Deus sair para prestar um culto no deserto, como foi o que Moisés havia anunciado: deixa meu povo ir para que possamos prestar cultos ao Senhor no deserto. E aqui, meus irmãos, após praticamente uma semana desta saída, o povo, da última praga, que foi a morte dos primogênitos, até chegar a este lugar, em que eles estão de frente ao mar, atrás os carros de Faraó, nos lados e aos arredores existiam montanhas e vales e uma série de barreiras geográficas que impediam o povo de continuar a jornada. Então, nesse momento, uma semana após a libertação, o povo estava satisfeito e feliz com a oportunidade de ser livre de um cativeiro de 430 anos. E alegres e satisfeitos, mas agora se encontram em um cenário de adversidade, em um local em que eles estão em um beco sem saída, em que eles não têm para onde ir, e começa então uma situação de desespero no coração, no meio do povo. Se você verificar no capítulo 13 de Êxodo, no versículo 17, capítulo 13, versículo 17, quando Deus tira o seu povo do Egito,
Deus decide levar o seu povo não pelo caminho mais fácil. Deus decide levar o seu povo pelo caminho do deserto, que é um caminho que seria mais longo e mais difícil para chegar até a terra de Canaã. O caminho que levaria, o caminho mais próximo e o caminho mais fácil para chegar até Canaã seria um caminho de aproximadamente 30 dias, 40 dias, caminhando até chegar a Canaã. Mas Deus decidiu levar o seu povo por um caminho mais longo e mais difícil e com mais adversários no meio do caminho. Certamente o caminho mais curto, o caminho mais rápido, certamente o povo de Deus, se nós pararmos para pensar, seria o caminho mais adequado para Deus levar o seu povo. Afinal de contas, que Deus é esse que não tem misericórdia do seu povo, que passou 430 anos, uma multidão de ex-escravos, subnutridos, chicoteados, com as costas cansadas, certamente naqueles últimos dias antes de serem libertos, diz a passagem bíblica que Faraó, por conta de tudo que Deus estava fazendo, aumentou e duplicou as exigências para que o povo trabalhasse mais ainda. Então, que Deus é esse que nos leva? Que Deus é esse que pega o seu povo? Quanta insensibilidade de Deus em levar o seu povo por um caminho mais longo e mais difícil. O caminho do deserto foi para onde Deus havia levado o seu povo, foi por onde Deus decidiu levar o seu povo. Levaria o povo de Deus, levaria Israel a enfrentar outros povos fortes, valentes, que certamente um povo ex-escravo, inexperiente na batalha, desejaria não enfrentar. O caminho do deserto levaria necessariamente a enfrentar os amalequitas, os heveus, os heteus, os amorreus, os próprios cananeus, que eram os donos da terra de Canaã, para onde Deus os estava levando. Então, Deus nem sempre vai nos levar pelos caminhos mais fáceis e mais tranquilos, mas também tem algo importante aqui, porque se Deus levasse Israel pelo caminho normal e mais rápido, era um caminho que era dominado pelos egípcios. O caminho mais rápido até chegar à terra, o Egito era a nação mais poderosa da época, era a nação que governava o mundo de então, era a nação mais poderosa, a equivalência do que é hoje os Estados Unidos, do que são hoje os Estados Unidos, em que os Estados Unidos é a maior potência mundial e que, digamos assim, é o grande xerife do mundo. Egito era essa potência desta época, e esta rota, que seria a rota do mar, que levaria Israel muito rapidamente ao seu destino final, era uma rota governada pelos próprios egípcios. E se o propósito de Deus era tirar o seu povo, era tirar o povo do Egito e tirar o Egito de dentro do seu povo, nada mais sábio e nada mais inteligente do que levar o povo de Deus por uma rota em que não existia nenhum domínio do povo egípcio. Porque dizem os historiadores, inclusive, que essa rota do mar, que é a rota mais rápida, tem o caminho do deserto, que foi o que Deus decidiu levar, e tem a rota do mar. Eram duas rotas que o povo poderia utilizar para chegar até Canaã. A rota do mar, segundo os historiadores dizem, existiam pontos de checkpoints, digamos assim, né? Pontos em que existiam guarnições egípcias ao longo do caminho para guardar aquela estrada, ou seja, porque era uma estrada dominada pelos egípcios. Deus está tirando o seu povo do Egito e vai mandar o seu povo para andar em uma estrada que é dominada pelos egípcios, que é da onde Deus quer tirar o seu povo. Então Deus decide, não vou levar pelo caminho mais fácil e nem pela rota tradicional e pela rota pavimentada até chegar a Canaã. Vocês vão precisar construir a rota de vocês pelo caminho do deserto até chegar à promessa de Deus. Meus irmãos, e esta na verdade é a nossa realidade enquanto estamos caminhando rumo à promessa divina. E aqui, como pano de fundo está nesta saída, neste êxodo, nesta jornada de fuga, digamos assim, de libertação do povo de Israel do Egito, está por trás uma perspectiva que é muito maior
do que qualquer deserto e tribulação. Deus está levando o seu povo para um lugar amplo, para um lugar espaçoso, para um lugar de boa fertilidade, para um lugar que Deus havia dito que manava leite e mel. Portanto, Deus está levando e tirando o seu povo do cativeiro para um lugar de promessa, para um lugar de bênção, para um lugar de esperança, para um lugar de descanso. Nós estamos vendo aqui que Deus, em Êxodo capítulo 3, verso 8, logo no início da jornada, logo no início, quando Moisés chega perante o povo, quando Moisés sai da sarça ardente e se apresenta para o povo, dizendo: eu fui chamado por Deus para vos levar até a terra que Deus prometeu. Moisés lembrou ao povo: olha, eu vou vos levar para uma terra boa e espaçosa, para um lugar que mana leite e mel. E nesse caminho, até chegar um lugar amplo e espaçoso, a um lugar bom e agradável, até chegar a um lugar que mana leite e mel, necessariamente Deus nos levará pela rota mais difícil, pela rota do deserto, pelo caminho da adversidade, pelo caminho da tribulação, pelo caminho em que Ele vai, como diz em Deuteronômio capítulo 8, eu vou te levar para o deserto para provar o que está no teu coração, primeiro para te humilhar, depois para provar o que está dentro do teu coração, para saber se você vai conseguir obedecer e guardar todos os mandamentos pelos quais eu tenho determinado sobre vocês. E te lembres que é o Senhor quem está te guiando por este caminho. E é esta realidade, meus irmãos, que nós precisamos guardar no nosso coração. Nós temos uma promessa divina, nós temos um lugar de esperança, nós temos um lugar bom, nós temos um lugar que mana leite e mel, nós temos uma esperança de chegar a um lugar em que não há choro, não há lágrimas, nós temos a esperança e a promessa de chegarmos em um lugar em que nada mais, em que o pranto não existirá, em que a dor não existirá, mas no meio do caminho, neste processo, até chegarmos lá, existe um caminho longo, tortuoso e de deserto para que nós precisamos passar. Sabe de uma coisa que nós precisamos entender e guardar no nosso coração? Aparentemente Deus se analisarmos por essa perspectiva humana e natural, parece que Deus, Ele é sadomasoquista, Ele quer que o seu povo sofra. Parece que Deus tem prazer em fazer o seu povo sofrer e levar pelo deserto. Mas não é que Deus não é que seja aquela figura de aquele senhorzinho de cabelo branco que tem um cajado sentado em um trono e que está desejoso de dar-lhe sempre uma cajadada na cabeça do seu povo, né? Como um carrasco querendo massacrar o seu povo, levando pelo caminho de dificuldade, de deserto. Mas não é que Deus seja assim, mas é porque Deus sabe que somente no deserto é que nós vamos estar receptivos e abertos para ouvir a voz do Senhor. É somente quando nós estamos no momento de dificuldade é que nós vamos buscar a presença do Senhor. É somente quando nós estamos na escassez é que nós clamaremos pedindo a provisão de Deus. É somente quando nós estamos no deserto é que nós almejamos a bonança, é que nós almejamos o refrigério de Deus. É somente quando nós estamos na dificuldade é que nós nos lembramos que existe um Deus que cuida de tudo e que nós conseguimos ver a nossa incapacidade e a nossa impossibilidade de resolver e de conduzir as nossas próprias vidas. Nós precisamos, então, o deserto é necessário, o caminho do deserto é necessário para que nós possamos confiar no Senhor e possamos ser merecedores e possamos receber a bênção divina. Não é que o Senhor nos entrega a sua bênção por um mérito nosso e pessoal, não é isso. Deus não nos dá nada por mérito pessoal, ao contrário. Senhor, o salmista diz: Senhor, olhe para mim não segundo a minha constituição e a minha natureza, porque Tu sabes que eu sou pó, mas olhe para mim segundo a multidão e a imensidão das Tuas misericórdias. E aí, pegando esse texto e nos lembrando que o profeta Jeremias disse: Senhor, são as Tuas misericórdias que são as causas de nós não sermos destruídos e consumidos. Mas nós precisamos do deserto para receber e para
perceber que Deus quer nos tratar e Deus quer nos levar para lugares amplos, para lugares espaçosos, para um lugar que mana leite e mel. Logo após a partida, então, do povo de Israel, aqui o povo chega neste ambiente, neste cenário de adversidade e de completa impossibilidade. Imagine só, meus irmãos, diz o texto que foram 600 homens na idade de guerra que saíram, 600 mil homens com idade de guerra que saíram do Egito, sem contar menino e criança. Ontem nós tínhamos aqui mais menino do que gente, porque sem contar criança, imagina que cada família tivesse pelo menos 4 filhos. Então, olha a imensidão de gente, mulheres, animais, e o povo saiu levando o espólio e todo o despojo do Egito, ouro, prata e tudo mais que as riquezas do Egito foram dadas ao povo de Israel ao saírem do Egito, e saíram celebrando em multidão, e saiu uma multidão de gente. Não foram apenas os judeus que saíram, mas outros povos que estavam cativos aproveitaram que a porteira se abriu e se envolveram e se entremearam no povo de Deus e foram juntos. Então era uma multidão de pelo menos, aí, segundo teólogos e historiadores dizem, de pelo menos 3 milhões de pessoas saindo do Egito. Agora você imagine, ontem aqui nós, para conduzirmos, tinha mais ou menos um pouco mais de 300 crianças. Imagine conduzir 300 crianças, imagine 100 vezes mais do que isso, 3 milhões de pessoas, Moisés conduzindo. Como conduzir este povo? E Deus, inclusive, pega esse povo e coloca numa encruzilhada, num lugar sem saída, e Deus pega de forma intencional e tira esse grande número de pessoas para levá-los para um lugar sem saída, para um beco sem saída. À frente o mar, atrás os carros e os cavaleiros de Faraó, ao redor montanhas. O início do capítulo 14 diz que eles acamparam. Deus falou para que o povo de Israel voltasse e se acampasse diante de Pi-Hahirote, em Migdol, próximo ao mar que estava à frente, e perto de Baal-Zephon. Eram cordilheiras montanhosas, então não tinha para onde sair, só tinha uma saída, só tinha um lugar: o caminho de volta. Mas o caminho de volta vinha os cavaleiros do Egito, então os cavaleiros egípcios e os exércitos de Faraó. Então não tinha saída, não tinha possibilidade de voltar, não tinha possibilidade de seguir à frente. Como chegaremos à promessa se tem um mar à minha frente? Como avançaremos? Como chegaremos àquele lugar amplo e espaçoso se tem um mar, se temos montanha, se tem o inimigo ao nosso encalço? Como nós seguiremos? E é diante deste cenário, meus irmãos, que nós precisamos compreender, e nós vamos aprender nesta manhã, que existem 4 reações possíveis que o povo de Deus pode adotar diante deste cenário de impossibilidade, diante desse cenário de dificuldade. Para chegar à promessa, 4 tipos de pessoas vai existir no meio do povo. E nós vamos ver como é que Deus reagiu à reação dessas pessoas. Nós vamos ver aqui no texto Êxodo capítulo 14, versículo 13, é a resposta de Moisés a esses 4 grupos de judeus e de israelitas que, diante dessa adversidade, e o mar, é a primeira adversidade. Deus está levando o povo recém-liberto, Deus está levando um povo recém-solto, e de imediato coloca uma prova que é impossível de se superar. É impossível aos olhos humanos de conseguir suplantar o mar e suplantar o exército inimigo. Então, nós vamos ver a reação desse povo. E este cenário de adversidade e impossibilidade, que é a primeira prova que pode impedir o povo de chegar à sua promessa, nós vamos ver o primeiro grupo de pessoas que aqui neste cenário de impossibilidade, como eles vão reagir. É o que está em Êxodo capítulo 14, verso 11. São os apavorados.
São as pessoas desesperadas. Num cenário de impossibilidade, a primeira coisa que muitas pessoas fazem é ficar desesperados, apavorados. Veja o que diz o final do verso 10 e o início do 11. Final do versículo 10, 14, verso 10. Então os israelitas ficaram apavorados e clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por falta de sepultura no Egito que nos tiraram de lá, para morrermos neste deserto. As pessoas ficam tão desesperadas que até desejam a morte. Era melhor morrer logo. Era melhor que não tivesse mais nada. É melhor ser morto porque não tem como vencer. Não tem como superar. Não tem como vencer o mar. Não temos barcos o suficiente. Era um bando de escravos que certamente não sabiam nem nadar. Certamente os mais fortes conseguiriam, talvez, a nado atravessar, mas o que seriam das crianças? O que seriam das mulheres? Iriam ficar para trás para serem mortas? Então, logo, as primeiras pessoas reagiram com desespero, ficaram apavorados, desejaram morrer. É melhor que nós, já que vamos morrer aqui, por que não morremos logo lá no Egito? Por que não ficamos logo lá para morrermos lá? São pessoas que, diante da adversidade, não desejam mais nem viver, e olham para a impossibilidade, e olham para a adversidade que é muito grande, e não veem mais saída, é intransponível, não tem como vencer, não tem como superar este cerco, não tem como ter outro resultado a não ser a morte. Vai acabar, a minha vida vai encerrar, não tem mais como prosseguir. Promessa? Que promessa se eu estou diante do mar? Promessa de lugar amplo e espaçoso? Que promessa que é nada, rapaz? Tem um exército atrás de mim, tem o mar ao meu lado, montanhas ao meu redor. Que promessa? É melhor morrer. É melhor não seguir adiante. São pessoas que ficam apavoradas. E essas pessoas que estão apavoradas, elas contaminam outras pessoas. O pavor contamina as demais pessoas do povo e certamente causa um caos no meio do povo. E o pavor, meus irmãos, a palavra de Deus diz que Deus não nos deu espírito de covardia, espírito de temor, mas o Senhor nos deu espírito de ousadia. Nós não podemos sucumbir diante das adversidades, por maiores que sejam elas, por mais intransponíveis que sejam as tribulações. Nós não podemos ceder ao desespero. Tem um hino da harpa que diz: paz, paz, perfeita paz, 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 perfeita paz. Me ajuda aí? Desde que Cristo a minha alma salvou, deu-me doce paz. No meio da impossibilidade, acalma o coração. Fica calmo, tenha paz, descansa no Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Já se esqueceram dos milagres do Egito. Veja só que os apavorados rapidamente se esquecem de tudo o que Deus fez para levá-los até ali. Meus irmãos, se Deus levou o povo até aquele ambiente, fazendo tudo o que fez, os milagres e prodígios que foram feitos lá no Egito, as 10 pragas que Deus mandou, será que Ele não tem poder para fazer algo para nos fazer sair deste cenário de impossibilidade? Mas os apavorados, os desesperados, os aflitos, aqueles que se entregam ao desespero, não conseguem se lembrar de tudo o que Deus já fez para livrar as vossas vidas. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E se Ele já nos ajudou até aqui, certamente essa é mais uma impossibilidade que Ele vai nos ajudar a superar e a vencer. Quando Davi olha para aquele gigante que era aos olhos humanos impossível de vencer, não existia um soldado valente sequer, estavam todos apavorados diante daquele gigante chamado Golias. Mas teve um que foi ousado, teve um que foi destemido, teve um que foi ao encontro e contra Golias, não na sua própria força, ao contrário, era pequenino, baixo, franzino provavelmente, mas ele foi na autoridade do nome do Senhor e disse assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo?
Meus irmãos, precisamos nesta manhã nos levantar com espírito de ousadia e não olhar para as nossas impossibilidades, mas olhar para o Deus do impossível, porque o meu Deus é o Deus do impossível. Não é isso? Eu vou cantar algumas coisas aí, se vira aí, músico. O nosso Deus é o Deus do impossível, então não tema. Já dizem os teólogos que tem 365 vezes na Bíblia dizendo, missionária Francisca, não tema, para que a gente se lembre que qualquer impossibilidade, qualquer dificuldade não é forte o suficiente para resistir ao nosso Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Será o mar? Será o exército? Serão as montanhas? É por isso que o salmista olha para o mar, para o alto da montanha e diz, é de lá que vem o meu socorro, porque o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não tenha medo, não se apavore, não fique desesperado, confia no Senhor e tudo mais Ele fará. Mas tem um segundo grupo de pessoas que nesse contexto de impossibilidade, esse grupo quer voltar para a escravidão. É o versículo 12. Por acaso não foi isso que te dissemos no Egito, Moisés? Deixa-nos servir os egípcios. Não foi isso que falamos para ti? Pois teria sido melhor servir os egípcios do que morrer no deserto. Esse aqui é aquele grupo de pessoas que quer fazer amizade com o faraó, quer ser amigo de faraó. Não, está tudo bem, não tem problema não, eu sou um escravo. Eu estou aqui sofrendo as chicotadas do faraó, mas eu prefiro deixar de lutar pela minha libertação e me subjugar e me colocar debaixo do jugo de faraó, porque é melhor servir a faraó do que morrer. São as pessoas que Deus lá no Novo Testamento, o apóstolo diz, se nós formos amigos do mundo, seremos inimigos de Deus. É aquele tipo de pessoa, não, o exército de faraó é muito grande. As pessoas, o sistema deste mundo é muito forte, o sistema aqui é bruto, e eu, para me dar bem, para eu não ter diferença, para eu não ter dificuldade, para eu não ficar constrangido, eu prefiro me sujeitar e me submeter ao jugo desse faraó, para eu ficar bem na fita, para eu ficar bem com o faraó, para eu ficar tranquilo e de boa na lagoa, sem sofrer prejuízo algum. É aquele tipo de pessoa que a atitude expressa que logo vão se render diante da dificuldade. Diante da dificuldade, logo se subjugarão. Não, tá bom, não precisa não, faraó pode vir, eu já estou aqui. Ave faraó, já se baixa, já se submete ao sistema deste mundo, mas o Senhor, já diz a palavra do Senhor, que Ele nos transportou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do amor de Deus. Ele nos tirou de lá, das trevas, e não há retorno. Ele nos tirou do império das trevas sem direito a retorno. Não tem volta. Como é que nós, aqueles que pegaram e botaram a mão no arado agora, estão cogitando em olhar para trás, estão cogitando, estão imaginando voltar para servir de onde saíram escravos, de onde estavam escravizados. Mas aqui esses homens, esse grupo de pessoas, de judeus, aqui desses israelitas, prefeririam voltar à escravidão, prefeririam estar de volta. E esse grupo, meus irmãos, de pessoas que desejava voltar para o Egito, ao longo da jornada dos 40 anos até chegar na entrada da terra, foi um grupo persistente. Mas na frente, como eu me lembro das cebolas do Egito, era esse grupo de pessoas que queria voltar. Como eu tenho saudade dos pepinos do Egito. Quando tiveram fome, a primeira coisa, no Egito nós tínhamos comida. É esse grupo, que na verdade nunca conseguiu se libertar da escravidão e está sempre cogitando voltar para trás. Meus irmãos, que Deus nos livre de estarmos enquadrados neste grupo, de pensar, de sequer cogitar em voltar para o Egito. De lá não volto mais.
de para lá não volto mais, é caminho sem volta, meus irmãos, não tem mais como voltar, não tem mais como existir e como haver comunhão entre aqueles que estão na luz e com as trevas, porque onde a luz chega, acabou a treva, porque onde brilha a luz, não existe mais trevas. Mas se a nossa luz não brilhar, então não temos a luz de Cristo em nós, e quão densa será a nossa vida. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz, mas se os olhos forem maus, quão densas trevas se apoderarão da sua vida. Este grupo que quer cogitar voltar para o Egito, não pode estar no nosso meio, nós não podemos ser contados entre estes. E um terceiro grupo que nós vamos ver, é um grupo que a resposta para eles está no capítulo 14, versículo 14, e juntando com o capítulo 13, verso 18. Olha o que diz Êxodo capítulo 13, verso 18. Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os israelitas subiram armados da terra do Egito. Esse terceiro grupo é aquele tipo de pessoa, aquele tipo de crente que é o valente. Pode deixar, pastor, que a batalha, eu estou na frente. Pode deixar que eu vou vencer, pode deixar que eu vou lutar, pode deixar que eu estou com Deus e não abro, pode deixar que eu vou à frente. É aquele crente impetuoso que quer lutar pelas suas próprias forças. São aqueles que são voluntariosos e que acreditam que podem vencer aquela impossibilidade, aquela adversidade no próprio braço, na própria condição, nas próprias habilidades. É aquele tipo de pessoa. Eu sei que o faraó é poderoso, eu sei que o exército é forte, eu posso até morrer, mas eu vou levar alguns comigo, porque eu sou valente também. É o crente Pedro. Pode deixar, Deus, Jesus, ninguém vai te tocar não. Quando eles vierem aqui, nós vamos nos levantar e vamos expulsar esse bando de incircuncisos aqui. Aí vêm os soldados lá dos sacerdotes, do sinédrio. Primeira coisa que o crente valente faz, pega logo a espada e sai logo cortando a orelha de todo mundo. É o crente valente. Não, pode deixar que nós vamos vencer, pode deixar que eu vou à frente, pode deixar que eu tomo a dianteira, pastor, eu vou lá, eu vou vencer, nós vamos e tal. E até tem um discurso que empolga, anima, ajuda, mas é a força do braço, é a força humana, e nós não poderemos e jamais venceremos qualquer impossibilidade, qualquer dificuldade, jamais venceremos na força do nosso próprio braço. Foi o que o profeta Zacarias declarou para Zorobabel: Zorobabel, não é pela tua força, não é por violência, não é por estratégia de um exército, não é com essas armas que vocês vão vencer, mas é pelo Espírito do Senhor que vocês vão vencer, porque as nossas armas não são carnais, são armas espirituais em Cristo Jesus. As nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, disse o apóstolo Paulo. A nossa força e a nossa vitória e a nossa capacidade para vencer as nossas impossibilidades vem do Senhor. Então não seja valente. Quando Davi foi enfrentar ao Golias, a primeira coisa que ele disse: pode deixar que eu já matei o urso, eu sou forte, eu já matei o leão. Mas ele disse, não falou essas coisas. Ele falou isso para o rei, para encorajar e aumentar a fé do rei. Rei, eu já fui contra o urso e Deus me deu a vitória contra o urso. Eu lutei contra o leão e eu tive a vitória contra o leão. Quando ele chega diante de Golias, ele diz: tu és um incircunciso, estás afrontando o exército do Deus vivo. Tu vens a mim com espadas e lanças, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos exércitos. Aí ele pega a sua funda e prepara a sua pedrinha. E tu pensas que eu sou um cachorro para me apedrejar? Ele acerta bem no meio da testa, porque a vitória é dada pelo Senhor. Mas nós precisamos estar disponíveis, estar confiantes que é o Senhor quem nos dá a vitória. Então não adianta lutar com as próprias forças. Mas tem um quarto grupo aqui, que neste cenário de impossibilidade, que talvez sejam aqueles mais fiéis, e que em muitos momentos, esse quarto grupo que eu julgo aqui que era o mais fiel, o que mais buscava ao Senhor,
Mas também tem momentos que não é isso que Deus quer para o seu povo e para a sua igreja. Nós vamos ver no versículo 15 que Moisés estava orando, clamando ao Senhor, e junto com Moisés, certamente existia ali no meio do povo um grupo de pessoas que estavam orando e clamando a Deus. Porém, orar sem nada fazer, nada resolve também. Por isso que o nome é orar. Tem que orar, mas tem que agir. Agir como Davi agiu. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Nós vamos andando e caminhando e o Senhor vai fazendo. Esses que estavam nesse grupo, que estavam apenas orando, eles estavam clamando ao Senhor. Afinal de contas, Deus é o onipotente, onipresente, Ele resolve todas as coisas, Ele pode muito bem cuidar deste problema. Vamos orar, vamos fazer aqui uma campanha de oração e vamos só orar e buscar ao Senhor e pedir que Ele intervenha em nosso favor. Vamos orar e clamar a Deus, mas vamos esperar Deus fazer alguma coisa, vamos esperar Deus fazer algo e vamos só orar. Fique só orando por uma porta de emprego, não vá levar um currículo em nenhum lugar. Fique só orando, buscando a cura para aquele que está enfermo e não tome nenhum remédio. Fique só orando, esperando que Deus liberte e salve aquele seu filho, aquela sua filha, aquele seu parente que está perdido e não fale de Jesus para ele em nenhum momento. Fique só orando por ele. Nós vamos entender que tem momentos que Deus nos manda ficar parados. Mas este momento aqui, Deus não aprovou, inclusive, aqueles que ficaram só orando. Veja só, no versículo 13, Moisés, pelo texto aqui, Moisés estava enquadrado no grupo dos crentes que estavam orando, pedindo uma libertação por Deus. O grande Moisés, o líder desse povo, estava no grupo dos oradores, dos que estavam clamando e não sabiam o que fazer, estavam orando a Deus. Senhor, o que vamos fazer? Quem poderá nos defender? E ele estava nesse grupo, mas no versículo 13, Deus dá uma resposta aos 3 primeiros grupos, que são os apavorados, os que queriam voltar para a escravidão e os valentes que queriam lutar pelas próprias forças. Os apavorados, Deus diz para eles: não temais, acalmai-vos e vede o livramento que o Senhor vos trará. Você está apavorado? Acalma o teu coração, acalma o teu coração. Como é a letra? O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Está apavorado, está desesperado, acalma. Sossegai, sossegai, sim, sossegai. É a ordem de Deus para os apavorados e desesperados. Não perca os seus cabelos. O pastor Jacó já perdeu todos eles, não tem mais nem cabelos a arrancar. Não fique agoniado. Deus está dizendo para você: se acalme. Aqueles que estão pensando em voltar atrás, Deus diz: esses egípcios aí, vocês nunca mais vão vê-los. Eu vou afastá-los de uma vez por todas, nunca mais os vereis. De hoje em diante, nunca mais vocês vão ficar cogitando em voltar para o Egito, porque hoje eu vou aniquilar com estes egípcios, com esses algozes que querem te fazer ficar aprisionado. Aos valentes, aos que são impetuosos, o Senhor diz, versículo 14, é o Senhor quem guerreará por vós, por isso acalmai-vos. Canta ao Senhor com alegre som, erga a voz para o seu louvor, um canto vencedor na tribulação. Cresça somente a batalha do Senhor. Não desliga o meu microfone, menino. A batalha do Senhor. Ligo da Kesa, mas deixa o meu ligado também. Mas
para aqueles que estão apenas orando, inclusive para Moisés. Olha, meus irmãos, até Moisés, no momento da impossibilidade, ficou paralisado. Quantos de nós não ficamos paralisados diante de um cenário de dificuldade? Quantos de nós apenas nos jogamos diante dos nossos pés, nos prostramos diante dos nossos joelhos, diante de Deus, e ficamos clamando: Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, o que será de nós? O que será da minha família? Moisés estava neste cenário junto com o povo, orando, mas este momento aqui, e aqui, meus irmãos, é o grande dilema das nossas vidas, é saber quando é hora de marchar e quando é hora de orar. Só o Espírito Santo para nos dar o discernimento, para termos essa compreensão, porque este momento aqui era tempo de marchar. Deus vira-se para Moisés e diz: Moisés, por que tu estás clamando? Por que tu estás orando? Não é hora de orar, não é hora de clamar. E a ordem de Deus foram duas ordens. Deus deu uma ordem tanto para Moisés, como deu uma ordem clara e direta para o povo de Israel. Para o povo, versículo 15, Deus diz: olha, Moisés, diga para o povo que siga adiante, vá em frente, sigam. Diga a eles que marchem, diga a eles que continuem marchando em direção à promessa que eu vos dei. Digam para eles que não tem como voltar para trás, é para a frente mesmo, é para ir em direção ao mar, é para avançar o mar. E o Senhor tem um mar, meus irmãos, e essa experiência de travessia do mar, ao mesmo tempo que é uma experiência coletiva em que todo o povo passou, ao mesmo tempo é uma experiência única e individual para cada um daqueles 3 milhões de pessoas que cruzaram aquele mar. Sabe por quê? Porque Deus quer te dar uma experiência, ainda que o Senhor nos leve por lugares grandes, coletivamente, mas Ele espera e quer fazer com que cada um de nós tenhamos uma experiência de travessia do mar e de milagre. Aquele povo, segundo alguns dizem, que aquelas paredes de águas que foram feitas, uma à direita e uma à esquerda, não eram tão largas assim, eram paredes que aparentemente poucas pessoas passavam, era como se fosse um corredor, porque o caminho é estreito. Aquele corredor de águas era estreito para que a experiência individual também Deus pudesse promover naquela travessia. Nós estamos e vamos passar por tribulações e por dificuldades, mas não há plano B, não tem como voltar. Não tem como cogitar e pensar em voltar atrás, só há um caminho, é por isso que Deus diz para o povo, é para frente, é seguindo adiante, é olhando para frente, não tem como voltar atrás. Paulo nos reforça isso e nos dá esse entendimento dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu largo para trás tudo aquilo e considero tudo isso como algo sem valor, como esterco, como algo que não tem valor algum, mas eu agora prossigo, eu vou adiante, prossigo para o alvo da soberana vocação que está preparado para nós em Cristo Jesus. É para frente que devemos andar, é adiante, é prosseguindo para o alvo que o Senhor nos chamou, mas Deus também dá uma ordem a Moisés, que está só orando. Ele diz: Moisés, e tu? Versículo 16. E tu, ergue e estende a tua mão. Para o povo, marche. Para Moisés, já te esqueceste que eu te dei? É uma ordem de misericórdia. Moisés, tem um cajado na tua mão aí, faz alguma coisa. Isso daí não é só para te apoiar, não. Isso daí não é só um enfeite para ti, não. Isso daí não é só para te ajudar a caminhar no deserto, não. Não é uma bengala, não. Isso daí representa a autoridade que eu deixei e eu outorguei a você. Para vocês, para nós, obreiros, para aqueles que estão à frente do rebanho, não se esqueça que tem um cajado na sua mão, tem uma autoridade de Deus na sua vida. O Senhor derramou sobre nós a autoridade para levantarmos as nossas mãos e o mar se abrir para que o povo marche avante, para que o povo consiga seguir em direção à promessa, para que nenhuma muralha, nenhum mar, nada se interponha, nada vai
interromper a jornada do povo de Deus em direção à promessa do Senhor. É isso que nós precisamos nos lembrar nesta manhã, meus irmãos. Precisamos olhar para Jesus, precisamos confiar em Cristo Jesus, precisamos ser contados entre aqueles que não ficam paralisados no meio da tribulação. Aqueles que ficam paralisados no meio das impossibilidades, imperfeições e no meio das nossas fragilidades. Eis o mar. Atrás vem Faraó, porque nos trouxe aqui. Não sei se é esse tom, tá no tom? A este lugar. E fica de pé, Israel. Assim lamentou então, porque a Deus clamou. Feche os olhos. E Deus lhe falou: porque clamas a mim, toca nessas águas. O mar se abriu, e Israel passou, porque clamas a mim, toca nessas águas. O mar se abriu, e Israel passou. Lá vem Faraó, frente Israel, quem chegará primeiro? Faraó, Deus, lá vem Faraó, na frente Israel, quem chegará primeiro? Faraó, Deus. Uma coluna de fogo na frente de guia Israel. Os carros de Faraó no meio do caminho quebrados paravam. Israel prevalecia, na frente seguia, e a noite para eles tornou-se em dia. Israel prevalecia, na frente seguia, e a noite para eles tornou-se em dia. Lá vem Faraó, Faraó morreu, Israel chegou primeiro. O Senhor é Deus, lá vem Faraó, Faraó morreu, Israel chegou primeiro. O Senhor é Deus, Canta Miriam, O Senhor é Deus. canta a mocidade. O Senhor é Deus, tanto também cantam. O Senhor é Deus, cantam as crianças. O Senhor é Deus, canta Israel. O Senhor é Deus. Uma coluna de fogo durante a noite guia Israel. Os carros de Faraó no meio do caminho quebrados paravam. Israel prevalecia, na frente seguia, e a noite para eles tornou-se em dia. Israel prevalecia, na frente seguia, e a noite para eles tornou-se em dia. Lá vem Faraó, Faraó morreu, Israel chegou primeiro. O Senhor é Deus, lá vem Faraó, Faraó morreu, Israel chegou primeiro.
O Senhor é Deus. Aleluia! Aleluia, Jesus. Tem alguém que está numa dificuldade que aparentemente é intransponível e que de repente está apavorado, de repente está desesperado, de repente até cogitou e pensou em voltar atrás, ou então está querendo vencer esta luta na força do próprio braço, ou então está só orando e não está fazendo nada. O Senhor está dizendo para que nós marchemos, o Senhor está dizendo para que nós caminhemos, para que nós avancemos. É para frente que nós devemos caminhar. Vamos orar ao Senhor e pedir que pela sua graça, pela sua misericórdia, tem alguém que está numa luta que aos teus olhos é intransponível e que quer nesta manhã buscar renovo do Senhor, buscar ver esses carros de Faraó caindo, quebrados, no meio do caminho, ficando parados, para que o Senhor possa te dar a vitória, para que você se lembre que é o Senhor quem vai à tua frente, é o Senhor quem peleja as tuas batalhas. Esta batalha, este mar, é o Senhor que vai pelejar. Vai ter momento que você vai lutar, mas agora, essa luta, essa batalha é do Senhor. Essa batalha foi Deus quem lutou por Israel, mas no capítulo 17, contra os amalequitas, foi Israel que lutou. Foi Josué que desceu para o campo de batalha, foi Josué que pegou a espada, foi Moisés que ficou com os braços levantados, e foi o povo que estava lutando. Aqui no mar, é o Senhor quem luta por você. Essa luta, quem sabe que você está passando, não é para você pelejar, é para o Senhor lutar. Confia no Senhor, espera nele, e tudo mais Ele fará. Este mar, que aparentemente é intransponível, essa batalha é do Senhor. Este mar é o Senhor quem vai abrir, é o Senhor que vai abrir, é o Senhor que vai lutar por você, é o Senhor que vai lutar. Mas marche, não pare, não desista, não desanime, marche em direção à promessa. O Senhor te deu uma promessa, marche, não pare, não desista. É o Senhor que luta por você e te dará a vitória. É o Senhor que vai pelejar esta batalha, e é o Senhor quem nos ajudará a superar e a vencer este mar. Pai, em nome de Jesus, oramos aqui em favor dos teus filhos que aqui estão prostrados diante de ti, diante de uma impossibilidade, Senhor, diante de uma tribulação, de um mar, de uma dificuldade que aos olhos humanos são intransponíveis, mas que os teus filhos estão desesperados muitas vezes, apavorados, ou até cogitando em parar e voltar atrás, voltar a conviver com os egípcios, a se submeter à escravidão. Outros estão querendo vencer e superar este mar, este lugar de difícil vitória. Estão querendo lutar pelas suas próprias forças. Outros ainda estão apenas paralisados na oração e no clamor. Mas nesta manhã, Jesus, que o Teu Espírito Santo nos encha de autoridade e de poder, para que possamos crer, encha o nosso coração de fé, para que possamos ver e confiar na promessa do Senhor, e mesmo que o mar não se abra aos nossos olhos, que nós continuemos a marchar em direção ao mar, porque o mar vai se abrir, Senhor. Ainda que o mar não se abra, nós hoje já temos a experiência e já temos, Senhor, o testemunho que o Senhor pode nos fazer andar por sobre as águas. Senhor, mas a maneira que seja como o Senhor fez com o povo, abrindo o mar, seja como o Senhor fez com Pedro, andando por sobre o mar, de qualquer maneira, o Senhor nos dará a vitória, porque a vitória vem do Senhor, é o Senhor quem pelejará por nós,
É o Senhor que nos ordena nesta manhã que marchemos. É o Senhor que diz nessa manhã que precisamos caminhar, prosseguir para o alvo, continuando em direção ao Senhor, continuando em direção à jornada de alcançar uma terra boa e espaçosa, um lugar que mana leite e mel. O Senhor tem bênção, o Senhor tem promessa, o Senhor tem vitória. Agora, Senhor, seja qual for a impossibilidade destes teus filhos que estão aqui prostrados diante de ti, Senhor, um problema familiar, uma dificuldade na casa, um problema financeiro, um problema de saúde, uma aflição, uma angústia que se apoderou do lar dos teus filhos, das tuas filhas, nesta manhã, nós clamamos a ti, Senhor, abre esse mar, abre, Senhor, abre, Jesus, na autoridade do nome do Senhor, nós clamamos, ajuda-nos, e como tu fizeste com Pedro, ajuda na nossa pequena fé, Senhor, na nossa falta de fé muitas vezes, mas ajuda-nos, Senhor. Assim nós oramos a Ti, queremos Te pedir, Senhor, e desde já também consagramos estes elementos da ceia, Senhor. Consagramos, Pai, o pão e o vinho, que nós vamos agora, logo mais, Senhor, participar deles, e que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, renovando a nossa fé, renovando a nossa confiança e esperança no Senhor. Assim, Senhor, abençoa a Tua igreja, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, abençoa-nos. Amém, Senhor, amém, amém, graças a Deus.